Você já imaginou como seria conversar com as grandes personalidades do passado no dia de hoje? O que diriam sobre a violência policial, a polarização política, os jovens imersos em jogos de apostas online e o futuro da educação? Eu sou o Hélio e esse é o Vozes do Tempo, podcast onde grandes mentes do passado nos ajudam a entender os dilemas do presente. No episódio de hoje, nosso convidado é ninguém menos que o homem que desafiou o tempo e o espaço. Albert Einstein. Sim, você ouviu certo. Professor Einstein, começamos pelo solo que pisamos, o Brasil. Em especial, a relação entre a autoridade e a sociedade. Como o senhor vê a atuação das forças policiais no presente? A honra é minha, embora eu deva admitir que acordei hoje esperando trabalhar com equações e não com microfones. Mas se há algo que aprendi, é que a curiosidade nos leva a lugares surpreendentes, inclusive ao século XXI. A função da autoridade é proteger, não intimidar. A brutalidade policial, em qualquer país, é um sintoma de medo, e não de força. Quando o Estado recorre à violência para manter a ordem, é porque perdeu a capacidade de dialogar com sua própria sociedade. A paz não se impõe com armas. Ela se constrói com justiça e dignidade. Falamos em conflitos e não há como ignorar a polarização política que fragmenta amizades, família e até o senso comum. Como o senhor enxerga esse fenômeno tão presente em nossa sociedade? O maior perigo não é o partido A ou B. O maior perigo é a ideia de que só existe um lado certo, o meu. Quando a política se torna religião, o debate vira guerra santa. A mente polarizada deixa de aprender. E uma sociedade que para de aprender começa a definhar. Entramos então em outro ponto sensível, a cultura do cancelamento. Os embates morais nas redes, o ativismo acelerado. Como distinguir justiça de julgamento? É louvável que as novas gerações se importem com justiça social. Mas é preciso diferenciar justiça de vingança. A cultura do cancelamento, muitas vezes, sacrifica o diálogo em nome de um tribunal emocional. Não se corrige uma opressão, criando uma nova. A empatia precisa vir acompanhada de humildade intelectual. Professor, e o que o senhor tem a dizer sobre o retorno dos extremismos? Temos discursos radicais, tanto discursos religiosos quanto ideológicos, ganhando espaço novamente na nossa sociedade. O que está por trás disso? Fundamentalismo é o medo disfarçado de certeza. Quando alguém diz que tem todas as respostas, é sinal de que parou de fazer perguntas. A ciência sem espiritualidade é fria, mas a fé sem razão é perigosa. O ser humano precisa das duas asas, razão e intuição. Cortar uma é cair no fanatismo. Certo, professor. Gostaria agora de tocar em um tema urgente e silencioso: os jogos de apostas online, a chamada bets. Cresceram tanto no Brasil com promessa de dinheiro fácil, muitos jovens estão se perdendo. Como o senhor vê esse fenômeno? Vejo com preocupação o crescimento das chamadas apostas online. As bets não são jogos, são armadilhas digitais. O que se apresenta como oportunidade de ganho, na verdade, é um ciclo de ilusão e dependência. Juventude está sendo seduzida por promessas matematicamente desenhadas para que poucos ganhem e muitos percam. A roleta gira, o dinheiro some e o tempo também. Isso não é liberdade. Isso é um vício travestido de entretenimento. E onde há vício, há sofrimento invisível. Se uma sociedade lucra com a compulsão dos seus jovens, então está falhando como guardiã do futuro. O senhor acabou de falar do futuro da geração e não tem como falar do futuro sem pensar que talvez o remédio mais profundo para tudo isso ainda seja educação. Mas afinal, que educação? Como educar essa geração acelerada, hiperansiosa e hiperconectada? Educar não é repetir fórmulas, é ensinar a pensar. Um bom professor não transmite respostas. Ele provoca perguntas. O futuro da educação precisa ser menos sobre conteúdo e mais sobre consciência. A tecnologia pode ensinar dados, mas apenas o ser humano desperta a alma.
Pessoal, professor, foi um prazer, mas infelizmente estamos chegando ao fim. Se o senhor pudesse deixar uma única mensagem, o último pensamento para a humanidade, o que o senhor diria para a humanidade dos dias atuais? Minha mensagem é simples: não tente ser importante, tente ser útil. A humanidade se salvará não pelos gênios, mas pelos empáticos. Continuem questionando, continuem sonhando. E lembrem-se, a realidade é apenas uma ilusão, embora bastante persistente. Pessoal, ele esteve aqui, ou melhor, aqui dentro da nossa escuta, da nossa reflexão. Einstein talvez não estivesse tão distante quanto parece. Talvez ele só estivesse esperando que parássemos de correr e começássemos a pensar.